E a maioria dos profissionais que hoje, né, praticam a medicina integrativa, a saúde integrativa, tiveram algum problema de saúde. Então, por que que eu gosto tanto de falar de intestino? Por que que eu estudo tanto, principalmente intestino, estudo tudo, mas eu estudo muito o intestino, porque o intestino é o órgão-chave para ter saúde. Quem não tem o intestino saudável, é impossível ter saúde, e porque eu passei por problemas assim bem sérios, como a disbiose. Para quem não sabe o que é disbiose, é um desequilíbrio bacteriano. Então, minhas bactérias potencialmente patógenas, né, estavam num número maior, né, exacerbado do que as bactérias boas, e eu tinha esse problema que muita gente tem, prisão de ventre, até ir ao banheiro quase todos os dias, mas aquele ressecamento, aquele esforço de evacuar, tinha empachamento, estufamentos, azias, refluxo, que muita gente tem. E eu falei, mas não é normal. Aí ia no médico, no gastro, e aí ele passava os prazóis da vida e sem nenhum tipo de resultado. E aí eu comecei a estudar, não só a integrativa, como comecei a focar mais no intestino, porque eu passei esse problema e hoje eu posso dizer que eu sou outra pessoa, porque até depressão eu tinha, porque vem tudo do intestino. O intestino é responsável pela nossa imunidade, pelos neurotransmissores, do bem-estar. Então, se você não tem um intestino bom, você vai ter uma série de problemas, inclusive doenças autoimunes, que vêm do intestino. Por isso que a gente foca no protocolo e começa o protocolo com a limpeza intestinal. Então, eu posso falar, já pegando o gancho, pode falar das toxinas, né? Que são produzidas por bactérias, pelos pesticidas, pelos alimentos mal digeridos, que podem entrar nessa mucosa intestinal e alcançar a corrente sanguínea. E aí estão incluídas tanto as endotoxinas, toxinas internas, como as exotoxinas, que são as toxinas que vêm de fora, derivados tóxicos da própria bile e aminas, e muitos com potencial cancerígeno. Então, a pessoa tem câncer e fala, é porque eu tenho a genética do câncer? Não, vem do intestino também. Então, por que a incidência de alergias alimentares está aumentando? Por que indivíduos sem história de processo alérgico iniciam, na vida adulta, quadros típicos de alergias? Nunca teve e começou a ter. Por que existe um aumento na incidência de doença autoimune? Por que está ocorrendo um aumento das doenças crônicas, inflamatórias, degenerativas e neurodegenerativas? Por que será? A genética está mudando de todo mundo? Ou será que é o estilo de vida que está mudando? Mas o fator alimentar mais importante para causar resposta inflamatória e perda da tolerância oral, perda da tolerância dos alimentos. Cada vez vocês estão mais intolerantes. Tem gente que nem alface está podendo comer mais. É a exposição realmente precoce ao glúten. Por isso que lá no protocolo IDF nós começamos a fazer já uma reeducação alimentar. E outras fontes também, né, que geram inflamação. Medicamentos, quanta gente tomando 4, 5, 10 tipos de remédios. A poluição ambiental do próprio ar. Proteínas das dietas mal digeridas. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez com menos acidez no estômago, ou pela idade, ou por causa de parasitas, ou por causa dos próprios alimentos inflamatórios, tá? E por deficiência das enzimas também pancreáticas. Tudo isso prejudica a metabolização dos alimentos, principalmente proteínas, e essas proteínas mal digeridas vão lá causar hipermeabilidade intestinal, ou seja, vai causar uma abertura da nossa parede intestinal, onde essa hipermeabilidade resulta de uma alteração de toda essa mucosa intestinal, caracterizada por quê? Por um aumento de espaço entre as células, né? Os enterócitos, que são as chamadas células intestinais, se separam, uma fica longe da outra. E aí vai permitir materiais estranhos, como fungos, bactérias e alimentos mal digeridos, passar tudo para a corrente sanguínea. E quando passa nessa barreira intestinal, esses produtos alteram o sistema imunológico, né? Já prejudica a imunidade. Por isso que tanta gente com imunidade baixa e mais suscetível aos agentes agressores.
E também prejudica a biotransformação lá do fígado, por isso que no protocolo IDF tem fígado também, porque uma coisa prejudica a outra, está tudo interligado. Então, pode levar a quadros de uma sensibilidade química, mais alergia, mais inflamação, alergia alimentar, fibromialgia, quanta gente que tem fibromialgia, dores pelo corpo inteiro, doenças autoimunes. Então, a sobrecarga nesse sistema tem impactos imediatos. Por exemplo, aumento do estresse oxidativo. O estresse oxidativo é radical livre. Radical livre traz doenças como câncer. Então, quanto mais compostos são manipulados na fase 1 hepática, ou seja, o fígado é responsável por tudo que a gente ingere ou que a gente produz, e ele metaboliza para ser eliminado. Já cumpriu sua função, tem que ser eliminado. Mas quanto mais agentes agressores, ou de remédio, ou alimentos inflamatórios que vocês consomem, mais o fígado trabalha, e maior o número de radicais livres são gerados. Tem um maior consumo de nutrientes utilizados na desintoxicação. Lógico, quanto mais inflamação, quanto mais toxina para dentro do corpo, mais o fígado trabalha, mais você consome nutrientes para gerar energia para conseguir tirar tudo isso do seu corpo. Que é o caso da glutationa, que é uma enzima produzida pelo fígado e que ela é a enzima mais antioxidante que nós temos. Então, quando ela está baixa, é porque você não está nem conseguindo mais produzir essa enzima para combater esses agentes agressores, o radical livre, o estresse oxidativo. E, além disso, ela protege nosso DNA. Olha para onde está indo essa inflamação. Prejuízo na metabolização das moléculas endógenas, como estrogênio. E o que acontece? Muito estrogênio dá endometriose, dá câncer. Então, esse processo aí estimula o receptor cancerígeno. Por quê? Porque não está conseguindo metabolizar para excretar. Os hormônios têm que ser excretados depois que cumpriram sua função no nosso corpo. Prejuízo na polarização de moléculas também lipofílicas, dificulta a excreção renal. E excreção parcial também, você não consegue excretar tudo que é toxina. Aí vai acumular toxinas lá no tecido adiposo, porque toxina gosta de gordura. E recirculação enterohepática dos produtos já neutralizados. Quer dizer, se mal neutraliza, mal excreta essas toxinas e elas voltam a circular aí no intestino, no fígado. Então, esse mecanismo de barreira para proteger seu intestino, a parede intestinal, tem que evitar a inflamação, né? Então, quais são os mecanismos? Peristaltismo, aqueles movimentos, né, no intestino que levam as fezes para o reto para serem eliminadas. Então, quanto mais fezes em contato com o colo do intestino, por mais dias, mais intoxicações, né? E tem gente que vai... Tem um barulhinho aí, Elisângela. Tem gente que vai ao banheiro aí uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, esse contato de fezes lá no colo do intestino vai o quê? Inflamando, porque o cocô é porcaria para ser excretado, não é para ficar em contato lá com a parede do intestino, né? E o intestino tem que ter um muco protetor, um sistema imune, uma IgA secretora, que é uma imunoglobulina que protege, né, o nosso intestino, tem que ter uma boa acidez estomacal, tem que ter uma mucosa íntegra do intestino, tem que ter tudo isso. E, geralmente, o corpo tolera pequenos antígenos, pequenos agentes agressores alimentares e uma quantidade limitada de bactéria. Ao detectar grandes moléculas, desenvolve uma reação que antígeno-anticorpo. É como eu falo, se a imunidade está alta, você suporta um parasita que cai lá no seu intestino e vai para a corrente sanguínea, ou um pedacinho de carne mal digerida, mas quando sua imunidade está baixa e os agentes agressores estão em grande quantidade, se forma uma reação antígeno-anticorpo. Isso é inflamação. Então, o comprometimento da barreira intestinal pode causar doenças por mecanismos imunológicos. O próprio corpo começa a atacar seu corpo. Daí vem as doenças autoimunes. E esse aumento da hipermeabilidade, da separação das células do intestino, estimula o quê? Uma resposta clássica de hipersensibilidade para alimentos, né? Você começa a ter alergias alimentares direto, não está podendo comer quase nada, e cada vez aumenta mais. E
destrói também aquele equilíbrio da microbiota intestinal, da sua flora intestinal.